Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal da Igreja Bereana no YouTube. Fazer um pedido, compartilhe essa mensagem, faça com que ela chegue até o coração de alguém que precisa reconhecer que é pecador para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Atos, capítulo de número 2, verso de número 2 em diante, estaremos lendo. Está escrito assim na tradução da minha Bíblia. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que o falasse. Aleluia. O tema é som e avivamento. O tema desta mensagem é som e avivamento. São duas coisas que nós precisamos entender: o som e buscamos o avivamento. Nós vamos ver alguns episódios na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, acerca de avivamento. E eu quero fazer uma breve introdução aos irmãos acerca de quem escreveu isso. O autor do livro de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Ele andava com Paulo. E nós vamos ver que alguns estudiosos dizem que para que ele pudesse, meu irmão Tiago, extrair o testemunho e o ensinamento, e que ele pudesse escrever e levar essas cartas doutrinárias para as igrejas, era necessário que Lucas secretamente entrasse na cadeia, porque Paulo estava preso em Roma, para que lá ele passasse a noite orando e ouvindo a pregação de Paulo, os relatos de Paulo acerca do que Paulo mandaria para a igreja como líder da igreja. Nesse momento aqui Pedro já estava morto, crucificado de cabeça para baixo. E Lucas, eu posso dizer que corajosamente entrava na cadeia secretamente para poder ter com Paulo. Eu vejo muita gente querendo fugir da cadeia, né, irmão? Mas entrar na cadeia é para poucos. É que Lucas entendeu, pastor, que lá dentro da cadeia tinha alguém que tinha um avivamento, tinha alguém que tinha uma intimidade, tinha alguém que era próximo de Jesus e que ele necessitava do ensinamento que só Paulo tinha. E para que ele pudesse fazer esta missão, ele tinha que entrar lá. Existem alguns estudos teológicos que dizem que em certo momento ele foi preso também. Foi pego, né? Porque estava cometendo um crime, ele está dentro da cadeia, olha só. Mas não, o crime que ele era acusado era da escrita. Porque o que ele estava escrevendo para os romanos tinha um certo temor, pastor. Tinha um certo peso, porque aquelas escrituras, ele sabia que eles não iam poder dominar o povo se eles tivessem instruído. Primeira coisa que um ditador faz para te dominar é tirar de você o conhecimento. Ele te abstém do conhecimento. Aí você vai comer somente o que ele te der. Você vai puxar a carroça a vida toda se você assim ficar ouvindo. Mas Lucas escreve. E o capítulo que nós lemos é relatado por ele, o evangelista Lucas. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não está aqui nesse capítulo de número 2. O apóstolo ainda é Saulo, ele não entrou ainda em ação. Jesus ainda não apareceu para ele, socorro. Vai aparecer para ele lá no capítulo 9. Então, tudo me leva a entender, a conjectura minha, não é a Bíblia quem diz, que além disso, Paulo também foi ministrado por Pedro. Paulo também ouviu falar. Paulo também foi buscar conhecimento.
Paulo também foi estudar, porque ele não estava aqui, mas ainda assim ele falou sobre o dia do renovo, o dia de Pentecoste, o dia que o Consolador, que foi ministrado aqui no começo do culto, descia sobre os discípulos. Oh, glória a Deus! Jesus diz: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei só, derramarei sobre vós o Consolador, este que é mais poderoso do que eu. Não foi eu que estou falando, foi Jesus. São as palavras de Jesus em João. Agora o ato é: muitos irmãos dos discípulos foram embora. A narrativa diz que apenas 120 ficaram. Isso era um número, irmãos, pequeno. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e vemos Jesus alimentar cerca de 5.000 homens, e teologicamente falando, irmão, essa conta não incluía nem mulheres e nem criança. Era só os homens. Peraí, mas se ele alimentava 5.000 pessoas, por que no dia do renovo só tinha 120? Peraí que você já vai entender. É porque tem pessoas, irmãos, que tudo ele tem que ver, tudo ele tem que tocar, tudo ele tem que ser ele primeiro, não os outros. Ei, em que lugar que você está na fila do pão para achar que você tem sempre que ser o primeiro? Não, irmão. É necessário a gente sentar e ouvir. É necessário a gente sentar e ser ministrado. E que se Deus falou, nós vamos ouvir. Jesus falou: não se apartem de Jerusalém. Não ouviram a voz de Jesus? Será que vão ouvir a minha? Muitos foram embora, mas 120 ficaram, disse a Bíblia. E os 120 ouviram algo. Eu já ouvi muitas pregações sobre esse tema, que o vento balançou, que o vento levantou a telha. E eu olho para o texto e eu não estou vendo vento. Eu estou vendo um som. O som é como de um vento, mas não tem vento. O povo está balançando, mas não tem vento. O telhado pode até estar subindo, mas não tem vento. É só o som. O som enche a casa. E o som chega nos ouvidos dos apóstolos. O som chega no ouvido do discípulo. E quando esse som chega no ouvido do discípulo, algo extraordinário acontece. O som é mais do que suficiente. A pergunta é: o que você tem ouvido em sua casa? Oh, glória! Os apóstolos estavam ouvindo um som do avivamento que vinha do céu, um som do renovo que vinha do céu. O som é do poder do Espírito Santo. O som é de louvor. O som é o louvor, é que vai chegar nos nossos corações, é através da voz, da entonação. Esse som que é do Espírito Santo, mas também pode ser um som de louvor. Haja visto Salmos, capítulo 150. Quem tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Oh, glória! Ei, é pelo som. Eu olho para a Bíblia Sagrada, Yasmin, e eu vejo um eunuco conversando com André. E ele lendo o livro de Isaías, André olha para ele e fala: você entendeu? Ele diz: não, porque não tem quem me ensine. Precisa alguém falar para o outro ouvir, porque a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não parar para ouvir, tem pessoa que só quer falar. Você começa a falar com ele: não, mas é assim, Mateus. Você vai ensinar alguém, de repente ele que está te ensinando. Os jovens de hoje em dia pensam que sabe tudo. Você vai falar algo para eles, vem com uma lista. Ah, não, você é antigo. Você é ultrapassado. Eu escuto muito isso. Pai de menina sabe como que é, né? Complicado. Sempre a gente vai ouvir, mas isso não é só na minha casa, não. Eu tenho certeza que é na sua também. E dentre outros lugares que nós vemos. Esses dias eu estava trabalhando com o pastor, ele olhou para um jovem e falou: ô Gideão, ele olhou assim. Você sabe o que ele falou? Ele não falou quem é isso, ele falou o que é isso. Não foi assim. A casa. O que será que ele está ouvindo? E a pergunta permanece. Porque o som que você tem propagado é para a glória de Deus? O som que você tem ouvido no seu íntimo e no seu particular
é para a glória de Deus, o som que verdadeiramente agrada o seu coração é para a glória de Deus, o som que você tem feito é para a glória de Deus. Cuidado, irmãos. Eu já ouvi muitas pessoas falando que preferia um soco no rosto de que ouvir certas palavras. Ó, o que eu estou tentando que você te instruir nessa noite é que você entenda o poder que tem o som, a entonação. O som ele é tão importante que nós vamos ver um animal irracional, mas se você falar para ele com ele carinhosamente, quem aqui tem cachorrinho em casa? Quase todo mundo tem pet. Quem tem um cachorrinho em casa? Então, a Pedro tem uma manada lá, né? Aleluia. Né? Aqui também tem alguns. Mas eu observei certas feitas. A irmã Karina tem duas. Como que chama? É pug. Aquelas cachorrinhas, coisa mais linda, irmão. Vocês têm que ver. Dá para fazer de travesseiro. Mas a gente estava em um lugar e quando elas iam ir para um lugar que não podia, a Karina chamava a atenção delas. E a entonação da voz da Karina, elas freavam. Mas quando a Karina falava, elas vinham. Então a entonação da voz tem um poder. A forma que você fala tem um poder. A maneira de se expressar tem um poder. E a teologia chama isso de oratória. A maneira que nós temos de nos comunicar. Os irmãos me entendem bem? Eu sei que às vezes eu sou meio matuto, posso errar uma palavra, mas os irmãos relevem isso. Amém? Então, irmãos, nós estamos tratando de som. Já nós vamos chegar no avivamento. Amém? Mas o som é tão importante aqui dentro da igreja, porque uma das coisas que nós vamos ver no ministério, quase que 100% das igrejas, é um ministério de louvor, que trata de passar de nós, de expressarmos de nós o louvor para Deus. E a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Olha a importância que vocês têm. Que a maioria que está aqui ou cantam, ou tocam, ou pelo menos gostam, né? Ou pelo menos tentam, né? Às vezes tocam mais de um instrumento por causa da necessidade da vossa igreja. Eu vejo aqui a minha irmã Sarinha, por exemplo, toca 2 ou 3 instrumentos. Tem a Kim também, que se vira do jeito que pode, né? Dentre outros irmãos que estão aqui, praticamente todos. Vocês já vieram aqui, o Gabriel estava tocando baixo ali, agora aqui está atrás essa parafernália aqui que ele montou, que é de Deus, hein, irmão? O negócio ficou muito legal aqui. Então, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é a importância que o som tem em sua vida. E ainda que você não consegue se expressar, mas aprenda a ouvir. Certa feita, ouvir é mais importante do que falar. Porque Deus nos deu uma boca, mas ouvido foi 2. Isso só significa, irmão, eu sei que é um provérbio até nordestino, né? Que nós devemos ouvir o dobro do que nós falamos. Hoje eu falo isso, mas eu converso mais que homem da cobra. Eu estou falando de mim, né? Porque eu sei que se deixar... Hoje eu estava caladinho até agora, mas aí me deram a oportunidade. Então, irmãos, o som que você tem ouvido na sua casa é a chave para que você venha vencer as guerras. O som da trombeta, eu ia chegar aqui, sabe como é que nós vamos saber o grande dia? A Bíblia diz, Natália, que todos irão à presença do Cordeiro, justos e injustos, sim ou não? Esse é um ensinamento bíblico. Em todas as religiões há um consenso, pastor. Mas o grande dia será quebrado o silêncio por um som. O som é o som de uma trombeta. A narrativa bíblica diz que a trombeta vai tocar. E se você quiser se aprofundar lá em Apocalipse, tem 7 trombetas que vai tocar. Eu também não sou obrigado a ficar falando tudo. Você pode muito bem ler a Bíblia, né? Mas o som, o silêncio será quebrado. Tem até um pessoal que fala assim que tem mulher que algumas mulheres não vão para o céu. Porque
Diz que houve 30 minutos de silêncio, né? E que é verdade ou não isso aí? Não é de Deus não esse negócio, é de Deus? Tô brincando, irmãos. Só para quebrar o clima, que parece que vocês ficaram meio com medo, né? Eu mesmo, lá em casa, eu que falo, minha mulher que fica calada. É de Deus. Viu? Aleluia. Vou apanhar, André? Não, vou não, né? Irmãos, é só para quebrar o clima, vocês parecem ficaram com medo. Essa trombeta, irmãos, que vai tocar, eu quero ouvir. Você quer ouvir? Para muitos, será um dia de alegria. Para muitos, Ulisses, será o dia da vitória. Para muitos será o dia que, eita, é hoje que eu vou receber a minha coroa. Será o dia da ressurreição. A trombeta vai tocar e nos ares nós seremos elevados e estaremos com Ele nas alturas. Mas o primeiro vem um som, oh glória. Esse som vai tinir, vai soar. É o som da salvação, é o som da trombeta. Mas a trombeta, no Velho Testamento, ela soava e o som era rompido, chamando o povo, Mateus, para a guerra. O som é o mesmo que nós vamos ver no cerco de Jericó, que quando eles fizeram as 7 voltas, ninguém falou nada, mas houve um som, oh glória, um som que derruba a muralha, um som que vence o inimigo, um som que transpõe, é um som que vem em busca de nós. É por esse som vai chegar. E eu volto à pergunta: o que é que você tem ouvido? Eu esperava esse silêncio aí já. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, Tiago, nós entendemos que nós não somos merecedores de ter esses 2 ouvidos, irmãos. De ouvir Jesus chamar-te pelo teu nome. Jesus olhar na nossa face e dizer: filho bom e fiel. Será que nós somos merecedores? Se não fosse essa graça, esse sacrifício, nós não teríamos essa chance. Mas esse som vai soar. E nesse grande dia, o som da trombeta vai nos alegrar. Porque o som também é de alegria. É muito comum. Provavelmente amanhã eu vou acordar com alguém dizendo: parabéns, olha que som lindo. É? Como já vem acontecendo sempre. Eu tenho certeza disso. Parabéns, hoje você está ficando mais velho. O som é de alegria. E o som é de anúncio. Anúncio de coisas novas. Agora eu vou mudar a pergunta. Que som você está esperando ouvir? Qual que é o som que está no seu coração, que você anseia por ouvir? Você quer ver? Eu vou usar algumas ilustrações aqui. Uma mãe que espera 9 meses por uma gestação. E aí ela amamenta. E aí ela espera que aquela criança fale primeiro. Mas ela sempre fala pai. Por que será? Né? A minha filha que está ali, Yasmin, levanta a mão. Yasmin é a primogênita de papai. Primeiro ela falou Dodô. A primeira palavra que ela falou foi Dodô, nosso amigo Dodô, jogador. Todo dia ele passava lá, mordia a bunda dela e ia trabalhar. Todo dia, namorava pertinho. E Dodô pra cá, Dodô pra lá, Dodô pra cá. Quando a menina falou, aí pronto, ele se... Primeira palavra que a mãe anseia ouvir do filho é, nem que ainda seja assim meia esboçada, tipo mamãe, né? Mamãe. Mas ela vai falar uma coisa que nem ela vai entender, mas a mãe vai se encher de alegria. Sim ou não, mãe? Quem já é mãe aí? É assim ou não é? É assim ou não é? O som que vai vir e a alegria que nós temos de ensinar o bebezinho a começar a falar. Só quem é pai e quem é mãe vai entender. A nossa melhor ilustração de ouvir algo é isso. O som, irmãos. Talvez você nunca tenha orado a Deus. Talvez na sua oração nunca se ditou: Senhor, me permita que eu ouça essa trombeta tocar. Talvez na sua oração nunca aconteceu. Mas entenda, irmão, que ouvir é um dom, é um talento. E esse ouvir é que vai nos trazer
o nosso próximo tópico da mensagem. Só que o próximo tópico da mensagem nós vamos tratar de avivamento. O profeta Abacuque, em uma das suas orações, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra, como dantes. Nós vamos ver Neemias na sua oração dizer: Senhor, como o Senhor fez dantes, faz de novo comigo. Esses homens tinham intimidade com Deus e ainda assim eles buscavam, irmão Ricardo, cooperador Ricardo, cada dia mais, a proximidade com Deus. Nós vamos ver em Atos capítulo 9, um grande clarão e uma voz. Todos que estavam ao redor ouviram, mas não viram nada. Espera aí, eu estou ouvindo alguém falar, mas eu não estou vendo. Diz a Bíblia que imediatamente ao ouvir a voz de Jesus, aqueles homens caíram por terra. Sabe por que caíram, irmão? Porque lá em Isaías está escrito assim: que todo joelho se dobrará, toda língua confessará ao ouvir o nome que é sobre todo nome. Oh glória! Aquilo ali era só o cumprimento. Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Veriano vai já voar. Oh glória! Porque em busca de Jesus, nós só vamos encontrá-lo quando nós acharmos esse avivamento. E o avivamento, irmão, para você entender, ele está nesse texto. Sabe como é que é evidente o avivamento? Vem comigo no versículo 4, se você ainda está com a Bíblia aberta, você ainda vai ver. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Imagina a alegria de um discípulo semi-analfabeto, Gabriel, que mal sabia falar a própria língua, mas havia uma necessidade, Ulisses. E eu vou te mostrar isso daqui. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 10, se não me falha a memória, que a torre estava sendo construída e que Deus precisava tomar uma providência. E ele toma a providência. E sabe qual foi a providência que ele tomou? Ele desceu e repartiu a língua. E todos começaram a falar línguas estrangeiras. E não se entendendo, não se comunicando, encerraram a construção. Todo mundo aqui sabe disso, sim ou não? Só que em Atos capítulo 2, nós vamos ver o reverso disso. Talvez você nunca tenha se atentado a isso. Talvez você nunca tenha prestado atenção. Aquilo que Deus derramou, espalhou o povo. Mas agora, é porque Deus é especialista, vocês estão entendendo? Deus é perfeito. Ele não vai trazer um avivamento para você de uma maneira diferente. A maneira ainda continua sendo a oração, a intimidade, a busca pelo Espírito. Muitos, no começo da mensagem eu falei, foi embora, né? Agora eu pergunto, será que eles foram avivados, os que foram embora? Será que os que foram embora também receberam a virtude? Será que os que desistiram no meio do caminho ouviram a voz do Espírito e receberam o avivamento? Eu acredito que não. Porque o avivamento foi um episódio único que aconteceu naquele dia com os apóstolos. E havia, reverendo Hélio, uma necessidade. Então Deus encheu a cada um com aquela língua que ele outrora tinha derramado lá em Gênesis. Agora ele enche. Ele pega semi-analfabetos, alguém que nem tinha capacitação, ou oratória, ou eloquência, mas eles enchem, e de repente, este vento veemente, este som, e enche a casa, e começa a derramar sobre ele línguas, repartidas, como que de fogo. Sabe que esse texto, irmão, é que é para ninguém compreender. Observe que a acusação é de estão embriagados. Sabe por quê? Porque quando nós não compreendemos uma coisa, nós vamos na proximidade daquilo que nós entendemos. Ana chorava todo dia no templo, ninguém se importava. No dia que o profeta olhou para ela, o que ele falou? Está bêbada, mulher?
Mas ela estava lá. A Bíblia diz que ela estava todo dia. Sabe o que ela tinha? Angústia. Conjectura minha. Talvez a oração dela, nem ela mesmo estava mais entendendo o que ela estava falando. Você já tentou falar chorando? Soluçando? Se tiver alguém ouvindo, vai falar, meu Deus, está chorando tanto que eu não sei nem o que ela está falando. Hein? Já tentaram colocar uma rapadura na boca depois de falar? Ninguém tem nada. Aí o cara fala, ih, tá bêbado. Era isso que muitos ouviam. Aí Pedro, que nunca sabe estar calado, né? Podem acusar Pedro de muita coisa, mesmo de ser um covarde. Porque ele sempre falava algo. Ele diz, ei meus irmãos, calma o coração. Isso aqui é uma promessa, oh glória. Porque a Bíblia diz, a história diz, o profeta Joel, que já nem muito tempo fazia, disse que neste dia, oh glória, seria dado um renovo. O povo, o que estava acontecendo ali era algo que já estava profetizado. Que os jovens, os anciões falariam línguas, os jovens sonhariam e teriam ministério. Aquilo era o avivamento. Foi conhecido como o dia de Pentecoste, ou em outras traduções, o dia do grande avivamento. E a evidência que nós fomos vistos naquele dia foi a evidência necessária para o dia, que era falar em outras línguas. Eu não sei onde as pessoas dizem que isso aqui é língua estranha. Língua estranha é outro texto, irmão. Lá em Coríntios, Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, tal, e não tivesse amor. É outro assunto. Aqui o texto é muito claro e muito explícito. O texto fala de línguas estrangeiras, ou como está na minha tradução, em outras línguas, em outros idiomas. Por quê? Porque era necessário. Mas a maior evidência aqui, nós vamos ver, não no dia, pastor Eders, não. O dia desse avivamento, o dia deste Pentecoste, nós vamos ver depois. Você quer ver? Eu não vou me alongar muito. Nós vamos ver um Pedro bruto, conhecendo Jesus. Jesus falou para ele, volta, vai lançar a rede. Ele olhou. Fica conjectura minha, tá, irmãos? A Bíblia não diz, tá? Conjectura minha. Contextualizar, igual o Mateus fala, meu Deus. Trazer você para pregar aqui, você vai ver, tá? Ei! Quem que esse carinha pensa que é? Eu sou pescador. Agora o cara é fiote de carpinteiro, vem mandar eu voltar meu barco? Só que por algum motivo, Pedro olha para ele e vê uma seriedade. Falou, pode voltar. Você vai lançar a rede de novo. Só que agora vocês vão num lugar onde eu vou mandar. Imagina eu chego lá e falo para o Ricardo, vou te ensinar a pilotar aqui esse busão. No nosso coração, você vai olhar, sabe mal dirigir a moto dele, vai querer pilotar meu ônibus, né? O ônibus que esse cara pilota aqui, André, tem quase 30, mais de 30 metros, né? 23 metros, mais de 20 metros, você é doido. Meu carro eu já bato, que é curtinho, não dá nem 4 metros, imagina um trem desse. É mais ou menos isso, só para trazer uma ilustração para vocês compreenderem. Pedro obedece e volta, mas ele é chucro, ele é bruto, ele é ignorante, ele é teimoso. Nós vamos ver uma pessoa que não se importa com a sua sogra, que não está nem aí, né? Se não é Jesus ir lá e curar a véia tinha morrido antes. Eu acredito que ela já morreu. Não é? Ela não está aí para contar a história. Com certeza foi enterrada. Irmãos, Pedro era um homem totalmente bruto. Andava com Jesus, viu Jesus multiplicar os pães e não mudou a vida. Não é milagre que vai mudar a sua vida. Sabia? Um milagre você vai ver. Pedro estava do lado de Jesus quando ele tocou no caixão e o menino se levantou, André. Pedro mudou a vida dele por causa disso? Não. Ei, alguém cancerígeno, alguém doente,
Eu já vi pessoas cancerígenas receber uma oração, ir para o hospital fazer um exame e está curado. E sabe onde é que ele está? Lá na macumba. Porque ele só pensava de Jesus para ser curado. Agora ele não precisa mais. Quem mais conhece alguém que recebeu de Jesus e depois vai embora? Só eu? Tem mais alguém? Vamos levar. Verdade, irmão. A caminhada é longa. A gente já viu isso um monte de vez. Com Jesus foi assim. Imagina com nós. Ah, pastor, foi... A Bíblia diz que Jesus curou 10. Quantos voltou? Os outros 9 só queriam ser curado. Acabou. E isso não é de hoje. Só estou mostrando para vocês que é de longe. Então nós vamos ver nos 3 evangelhos sinóticos um homem chamado Pedro, que é pedra. É pedra, Simão, o bruto. Não muda. Andou com Jesus, não mudou a vida dele. Ver milagre, não mudou a vida dele. Andar sobre as águas, não mudou a vida dele. E quando precisou negar Jesus, ele negou. E se escondeu. Só que aí vem um episódio, Jesus falou, não a parte de Jerusalém. Espera aí que você vai, segura o glória aí que você vai entender. Não tinha mais Jesus, André. Jesus já morreu, ressuscitou, andou com eles, subiu ao céu, acabou. O ministério de Jesus terreno se encerra. Os apóstolos olham um para o outro. Agora é a hora de Pedro tomar a frente. Ele fala, acho que eu vou pescar uns peixinhos, na verdade. Mas aí ele falou, opa, lembra que Jesus falou? Eu tenho certeza, irmão, pensamento meu. Vou esperar esse dia. Se nada acontecer, eu volto a pescar meus peixes. Tenho certeza. Imagina Mateus, né, Levi falando, será que aquela vaga de emprego lá ainda tem ainda? Jesus, vou esperar esse Pentecoste aí para ver. Se nada der certo, eu volto lá e peço emprego de volta lá na alfândega, na coletoria. Só que veio um som, glória, e encheu toda a casa. E eles falaram línguas. E a partir daí, irmãos, nós vamos ver algo extraordinário. Nós vamos ver um Pedro que prega a palavra e 3.000 homens se convertem. Nós vamos ver o avivamento sobre a igreja. Nós vamos ver os apóstolos se entregando de corpo, alma e espírito, sem pensar se vai morrer ou não. Se eu morrer é para a glória de Deus, se eu viver é para a glória de Deus. Agora é outro homem, é outra vida. Andar com Jesus não mudou a vida de Pedro, mas receber a virtude e o poder do Espírito Santo mudou a vida dele e vai mudar a sua história, vai mudar a sua trajetória. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo é uma mudança de vida. Ah, pastor, eu sinto que eu recebi o Espírito, mas eu não falo língua estranha. Que regra é essa? Alguém pode me dar a caderneta da regra? Que tem que falar língua estranha? Que tem que pular? A evidência maior do Espírito Santo é a mudança de dentro para fora. Antes eu falava errado, agora eu já não falo mais. Antes eu me vestia lasciviamente, agora eu já não me visto mais. E não precisa ninguém apontar o dedo para ninguém. Quem tem o Espírito Santo não pratica determinadas coisas, não fala determinadas coisas e não faz determinadas coisas. Ah, pastor, mas eu estou 10 anos na igreja e eu faço. Bom inferno para você, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas eu não mudo. Você não muda? Te contaram uma mentirazinha gigante. Jesus me ama do jeito que eu sou. Me lembra uma ministração do presbítero William lá na Santuário de Deus, lá no André. E ele te ama. E é verdade. A lágrima dele vai descer vendo você descer para o inferno. Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, não reconhecer quem você é e não olhar para trás para pedir perdão e ter a virtude do Espírito Santo e a partir daqui mudar a sua vida. Bom, a maior evidência do Espírito Santo
não é língua estranha, não é dom de profecia, não é dom de louvor. Tudo isso são talentos necessários, mas que o ímpio também tem. O ímpio vai estudar e fala inglês e eu não falo. E aí? Eu conheço pessoas que odeiam a igreja e falam pelo menos 3 línguas. Pelo menos italiano, outras línguas aí. E eu nem falo. Então, dom de língua, irmãos, houve uma necessidade lá atrás. Amém? Hoje não há mais. Porque aquilo que o homem pode fazer com as suas próprias mãos, Deus não vai intervir. Agora, aquilo que nós não podemos, pastor, aquilo que é impossível para nós, talvez você olhe para dentro de você e fale assim: pastor, a virtude do Espírito me salvou. E eu creio que talvez eu e você era para a gente ter até morto já, ou preso, ou cativo. Mas por algum motivo que eu não consigo entender, Deus olhou para mim e encontrou algo. E eu estou em busca disso dentro de mim, que me fez merecer estar aqui hoje, me vocacionar e me capacitar a pregar o Evangelho. Não duvide do dom que Deus te deu, da capacitação que Deus te deu. Disso não duvide. Se você merece ou não, aí não é contigo, irmão. Aí é com Ele. O som veio. Fique com essa mensagem nos vossos corações. O que você tem ouvido e o que você espera ouvir. E a busca incessante para que o Espírito de Deus que habita em nós, Ele venha nos mudar de dentro para fora, para que em certo momento a evidência, alguém olhar e falar assim: André, quem te viu, quem te viu. Hein? Alguém olhar assim, falar: tu, você, Edinho, você que estava lá jogando na sarjeta agora, é pastor. Olha, irmãos, só Deus para fazer essas coisas. Não tem mão humana que possa fazer. Não tem oratória minha ou de qualquer um dos senhores que possa convencê-los do pecado e do sangue. Mas o poder que vem pelo som, o som do avivamento, o som do renovo de Deus, o som que está em Atos